Olá, como vai? Tudo bem? Que bom encontrar você aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Meu nome é Hudson, estou compartilhando com vocês essa revista, conteúdo dessa revista. Na verdade, a revista serve de referência para o estudo que nós fazemos, porque o estudo não é da revista, o estudo é da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia aí, tá valendo, viu? Pode abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Depois nós vamos estudar Efésios, Filipenses e Colossenses. Hoje vamos ficar em Gálatas, capítulo 1. E eu vou ter a ajuda da Marília. Essa voz que você ouve aí, no fundo, é a bela voz da minha esposa. Tá bom? Mas como fazemos todos os dias em que estamos reunidos, normalmente essa aula vai ao ar aos domingos, mas está disponível para você todos os dias, tá bom? Então vamos orar pedindo para que Deus nos oriente e nos conduza nesse estudo que começamos a fazer agora. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie por essas veredas do conhecimento. E que mais do que conhecermos o que ocorreu lá atrás, na época do apóstolo Paulo, ajuda-nos a trazer aqueles princípios para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa realidade, para que ela se torne palavra tua no nosso meio. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou pedir a Marília para ler Gálatas capítulo 1, versículo 1, e você vai perceber logo de cara qual é a intenção do apóstolo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo o mapa aqui? A gente vai começar pelo mapa, descobrindo onde é a região da Galácia, e vamos tentar entender o contexto, junto com o texto. Porque o que nós temos, eu não sei se você já brincou disso quando era criança, é aquela coisa de você ficar ouvindo a conversa ao telefone. O que acontece? A pessoa fala aqui, você não ouve a pessoa lá. Mas pelo que a pessoa fala, você deduz o que o outro perguntou, o que o outro falou, e você começa a entender um pouquinho do que está sendo ensinado, do que está sendo conversado. É mais ou menos isso que nós temos dos textos bíblicos, especialmente as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A gente tem as respostas de Paulo. Por causa das respostas de Paulo, a gente começa a entender um pouco as dúvidas, as perguntas, a realidade lá daquelas pessoas que vão receber a carta. Você entendeu isso? É mais ou menos isso que acontece. Nós só temos as respostas e as perguntas a gente deduz. Por exemplo, se eu pegar o telefone, hoje não se usa mais isso, né? A gente usa mensagem. Mas se você ler uma mensagem e eu disser assim, foi muito legal lá no barbeiro, o cara é muito habilidoso e cortou o meu cabelo direitinho. O que você vai entender que a pessoa perguntou do lado de lá? E aí, você foi no barbeiro? Foi legal lá a experiência com o barbeiro que eu te indiquei? Então, dependendo da resposta que eu dou, você chega à conclusão das perguntas que foram enviadas para mim. É o que nós temos aqui na palavra de Deus. Outra coisa também, que é a nível de informação, que eu quero te dizer. Você pode olhar que todas as cartas, quando a gente pensa em carta, a gente pensa naquele envelope dos correios, não é? Mas não era assim, as cartas eram rolos de pergaminho, ou rolos de papiro. Normalmente os rolos eram de pergaminho, porque o pergaminho era feito, o nome é porque foi descoberto em Pérgamo, era feito de couro, então dava para fazer rolo de couro, era enrolado, era rolo mesmo. Depois eu vou desenhar um rolo aqui. E o pergaminho já era em folha, o pergaminho já é feito no Egito, é feito de papel. Mas por que eu estou falando isso? Porque as cartas eram enroladas e enviadas. Então olha que coisa interessante. Você não tem aqui, como nossas cartas, se você for escrever uma carta, você coloca a data
e você fala prezado, fulano, não sei o quê, e no final da carta você assina, não é? Mas as cartas bíblicas não, elas são assinadas no começo. Por que elas são assinadas no começo? Porque as pessoas desenrolavam e já sabia quem é que mandou a carta, para quem é e quem enviou. Então é por isso, só por isso, porque não dava para desenrolar tudo para depois você ver quem assina aquela carta. Então a assinatura está sempre no começo de cada uma das cartas. Vamos ouvir Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Vejam que ela leu ali, Paulo, apóstolo. Aí a gente já tem uma dica, viu? Porque nas outras apresentações de Paulo, Paulo costuma falar Paulo, servo do Senhor, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele aí faz questão de começar a falar em apóstolo. Presta atenção, porque isso vai ajudar você. Outra coisa também que você pode ver aí, que no versículo 1, no finalzinho, ele vai dizer as igrejas. Então, a Galácia, na verdade, a igreja dos Gálatas, os Gálatas, Galácia, vou melhorar aqui. Aqui é Macedônia. Aqui é a região da Itália. Aqui é a região da Líbia. Aqui é a região do Egito. Tudo caixa alta, dá para perceber? Aqui é a região daqui para lá, da Capadócia. O que eu estou falando com você aqui? É que, na realidade, a região da Galácia eram todas as cidadezinhas, as comunidades pequenas que existiam aqui. A Galácia é uma região, a Macedônia é uma região, a Itália é uma região do Império Romano. Deu para entender isso? Então, quando ele fala as igrejas da Galácia, é toda aquela área, especialmente mais para o norte da Galácia, aqui para o sul é o mar, mais para o norte da Galácia, várias igrejas aqui estavam sendo influenciadas, porque Paulo veio de barco aqui, Jerusalém, as viagens de Paulo saíam todas de Antioquia, Paulo é de Tarso, saíam de Antioquia e faziam esse passeio aqui e voltavam para Antioquia. Esse passeio aqui, não vou arriscar não, só para você entender. Saíam de Antioquia, passavam por aqui de barco, beirando aqui, voltava, assim foi a primeira, a segunda foi mais longa e a terceira mais longa. Só para você entender o que era uma região. Essa região da Galácia tem outras cidades e outros lugares do Império Romano chamado Gália, Galácia, aqui para cima aqui mais para a área dessa área aqui, porque você sabe que a Gália é a França, você sabe disso, né? Essa região aqui é a Turquia, hoje a nossa Turquia. Por que Gália e Galácia são tantas regiões ali? Porque na verdade os gauleses foram dominados pelo Império Romano, eles eram guerreiros, isso é importante você entender, porque é o caráter daquelas pessoas. Eles eram guerreiros, mas eram guerreiros contratados. Então a fama dos homens, dos guerreiros gauleses, era o seguinte: eles eram contratados, mas se chegasse alguém oferecendo, até o próprio inimigo, oferecendo mais vantagens para eles, eles traíam, eles eram traíros, eles viravam casaca. São os vira-casaca. Você vê um pouquinho disso lendo Obelix e Asterix, aqueles dois personagens que são, que na verdade fazem uma paródia, uma ironia ao jeito dos gauleses agirem. Então você entendeu isso, eu fiz um mapa, você tem acesso fácil hoje ao mapa, você pode procurar na internet, procurar Roma Antiga, você vai ver toda essa estrutura aqui. Agora preste atenção, porque essas informações não estão na Bíblia,
mas elas andam paralelas à Bíblia e podem ajudar a gente na interpretação do texto bíblico. Por que nos ajudam? Porque o texto deve ser lido à luz do seu contexto. Então é isso que eu precisava te dizer logo de cara, para que você entendesse onde ficava a Galácia. A gente viu semana passada quem é o autor, quem é esse Paulo, quem é esse homem de Deus e qual é o contexto desse homem chamado por Deus. Agora vamos continuar. Marília, continua. Por favor, você continua nos versículos 2 a 5, que nós vamos ver o finalzinho da apresentação do apóstolo Paulo. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Lê o último versículo e presta atenção que eu quero destacar uma palavra. A quem seja a glória para todo sempre. Não, amém. Então é o 4, desculpa. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Quem se entregou aí? Jesus Cristo. Jesus Cristo, vai. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra-chave é resgatar. Jesus Cristo veio nos resgatar. Está na apresentação. Paulo é apóstolo e Jesus Cristo veio nos resgatar. O que é nos resgatar? É nos tomar para si. É pagar o preço para que nossos pecados fossem perdoados. Ele pagou o preço. E pagou o preço com morte e morte de cruz. Guarda isso, porque isso vai ser fundamental para o restante do estudo que nós continuaremos a fazer. Muito bem, então a palavra aqui a gente está em capítulo 1, todos capítulo 1, de 1 a 5. A gente viu isso aqui, a apresentação de Paulo, e a palavra é resgatar. Também destaquei a palavra para você, apóstolo. Por que destacar essas duas palavras? Resgatar, você já entendeu. E a palavra apóstolo, porque aqui vão questionar a apostolicidade de Paulo. Vão questionar quem é que falou que ele é apóstolo. Mas a gente vai entender por que é que vão questionar. Eu vou pedir a Marília para ler, por favor, versículos 6 e 7, e você vai ver que eu vou destacar 3 palavras para a gente entender bem o que é que estava acontecendo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É até o 6 e 7 só. Desculpa, eu li o 8. Imaginei. Desculpa. Muito bem. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo. A palavra é admiração. Paulo está impressionado. Paulo está zangado. Paulo está cuspindo marimbondos porque ele está admirado. Por que ele está admirado? Por causa do abandono. Aquelas pessoas haviam sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Foram evangelizadas e Paulo passou por aquela região 3 vezes falando sobre a graça, o amor e a misericórdia de Deus. E se você prestar atenção no versículo 7,
que a Marília fala. Lê de novo o 7, Marília. O que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Vejam, ele fala aí, é outro Evangelho. Como outro Evangelho. E quando ele fala outro, ele vai dizer assim, ó, um é quadrado e o outro é uma estrela. Você está entendendo o que eu estou falando? O que essa figura tem a ver com essa? Nada. Não tem nada a ver. É outra coisa, não é Evangelho. Porque você prestou atenção no que a Marília leu? Algumas pessoas estão pervertendo você. Que pessoas são essas? Eram os judaizantes. Prestem atenção, Paulo chegava evangelizando as pessoas aceitavam Jesus, começavam a pertencer a uma congregação cristã, uma congregação salva pelo Evangelho de Jesus. E aí, atrás de Paulo vinha uma galera dos judaizantes e falavam assim, olha, é legal o que Paulo falou, mas vou dizer para vocês, Paulo não é apóstolo não. Olha, vou dizer para vocês, tudo que Paulo falou é verdade. Quem salva é Jesus. Mas para receber a salvação, vocês precisam ser judeus. Para receber a salvação, vocês têm que passar a seguir os ritos do judaísmo. Então, o que eles estavam querendo? Que os caras se circuncidassem, que os caras, na verdade, se tornassem prosélitos. Os caras se circuncidassem, os caras tivessem uma dieta como os judeus também tinham e seguissem exatamente todos os preceitos, inclusive guardar o sábado. Vocês vejam, atrás de Paulo vinham, parece que eu falei cerveja, mas não, vocês vejam que atrás de Paulo saía, vinha um pessoal judaizante querendo dizer que tinha outra coisa para eles fazerem, para então receberem a graça de Deus. Paulo fica muito chateado. Paulo vai dizer que isso não é evangelho. Isso é outra coisa, mas evangelho mesmo não é. Agora sim, eu vou pedir a Marília para ler os versículos 8 e 9, que você vai entender bem a chateação do apóstolo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. 2 vezes, uma em cada versículo, ele vai falar, ele vai praguejar, Paulo vai praguejar contra esse pessoal. Tem versões que falam amaldiçoado, tem versões que falam anátema, e tem versões que falam maldito. Todas as palavras querem dizer a mesma coisa. Sejam expulsos, sejam jogados fora, sejam mal falados e sejam afastados do meio de vocês. Todas as pessoas que falam de outra coisa, outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus, Paulo vai dizer, coloca essa galera para fora, gente. Isso não é evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? Lembra que eu falei lá atrás para você do caráter do pessoal dos gauleses? Eles estavam entrando na conversinha dos judeus. E Paulo fica muito chateado. Eu vou dizer para vocês, essa foi uma das... Já falei isso no domingo, mas vou falar quantas vezes foram necessárias. Essa foi uma das primeiras cartas de Paulo, que Paulo escreveu. Paulo vai escrever essa carta para responder essa questão, esse problema que existia naquela comunidade. Esse problema que era um câncer naquela comunidade. Esse problema que está registrado em Atos capítulo 15. Graças a Atos capítulo 15, graças ao que Paulo escreveu aos Gálatas, nós temos Atos capítulo 15. Porque em Atos, isso aqui foi escrito depois daquela reunião de Atos capítulo 15, você vai ver ao longo da carta, isso se revelando. Porque Paulo vai citar, inclusive, Tiago, que era o coordenador daquela reunião. Se você nunca leu, você não sabe quando eu falo Atos capítulo 15 de que eu estou falando?
Eu estou falando do grande concílio em Jerusalém. Marília, abre lá Atos capítulo 15. Você vai ver o grande concílio em Jerusalém, que se reúne Paulo, Barnabé, os missionários, a igreja toda, Tiago, irmão de Jesus, Pedro e os apóstolos, para decidirem o que eles deveriam fazer, porque muitas pessoas estavam se convertendo que não eram judeus. E a polêmica, o debate, a disputa lá, a crise lá, é como é que a gente vai fazer, porque tem muita gente que não é judeu que está entrando nessa seita, porque no começo nasceu no judaísmo, é verdade. Jesus era judeu, o evangelho nasceu do judaísmo. Jesus é a promessa, toda a promessa que se cumpriu do Antigo Testamento, que é coisa de judeu. Mas você e eu sabemos que na realidade, desde o começo de tudo, isso foi prometido a Abraão, antes da própria lei, antes da própria Torá. Você lembra da promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só as famílias da descendência de Abraão, não só os judeus. Ao longo de toda a história, até que viesse o Messias, olha que coisa interessante, até que viesse o Messias, mesmo os profetas já denunciavam isso, que Deus é Deus de toda a terra. Mas até que viesse o Messias, quando o Messias seria o rei de toda a terra. Quem é o Messias? Jesus. E o que o Messias falou? O Messias falou que ele veio para todas as pessoas. E você sabe que Jesus não fazia separação nenhuma entre judeu e grego, entre servo, entre livre, não fazia separação nenhuma. E depois que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, ele falou: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, para todas as pessoas, de todos os grupos étnicos, de todas as religiões, de todas as regiões do mundo. O evangelho é para todos. Você deve pregar o evangelho a toda criatura. A gente não faz distinção. E se a gente está aqui, é porque teve gente de fora daqui que veio aqui para falar desse evangelho. Não do outro evangelho, que você tem que entrar numa caixinha para sair salvo do outro lado. Você achou algum versículo que fala sobre isso? Em Atos capítulo 15, em que eles se reuniram para discutir sobre este assunto. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir dele que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Vejam que os judaizantes, depois de ver o final que eles decidem, esses caras estavam propondo: é necessário que eles circuncisem, se tornem prosélitos, se convertam ao judaísmo. E aí começaram a discutir o assunto. No final, a recomendação de Tiago é que eles ajam como cristãos e não necessariamente passem a ser judeus. Veja lá. Quando terminaram... Atos capítulo 15, qual o versículo? Desculpa. Agora do Tiago é 13. Atos 15, 13. Leia, por favor. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados de sangue.
pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Vejam que o debate ocorreu e começou com a ideia dos judaizantes, mas terminou de outra forma. Terminou que eles tinham que se abster das comidas sacrificadas a ídolos. E terminou dizendo que eles tinham que se afastar da impureza sexual. Isso nós temos que fazer. Nada de circuncisão, nada de dieta kosher, que é a dieta dos judeus, e nada de preceitos agarrados às leis antigas do judaísmo. Vejam que o Evangelho é o poder de Deus e a transformação do ser humano. E o Evangelho, a gente vai tentar entender o que é então o Evangelho. Não é isso. O Evangelho foi decidido naquela reunião, mas mesmo assim alguns judaizantes vinham atrás de Paulo tentando destruir o trabalho evangelístico que tinha que ser feito. Vamos agora, Marília, leia por favor o versículo 10. Paulo vai dizer que as pessoas estão confundindo ser servo com ser senhor. A gente quer o cômodo, a gente quer o prático, a gente quer ficar na cadeira do conforto. Mas o Evangelho não deixa a gente na cadeira do conforto. Leia, por favor, verso 10 do capítulo 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vejam, o servo de Cristo não quer agradar a homens e nem a si mesmo. Ele quer agradar a Deus. É isso que Paulo está falando. Ele volta para os Gálatas e fala: por que vocês largaram o Evangelho e foram entrar nesse negócio que é até pior? Que é até pior, mas eles... Por que eles queriam... Por que eles propõem o judaísmo? Porque eles não estavam a fim de enfrentar a mudança que o Evangelho faz. E a mudança que fazia naquela época e faz até hoje é uma mudança de dentro para fora. É uma circuncisão do coração e não numa pele no corpo de um homem. Não é isso. É uma circuncisão do coração que faz com que a gente tenha o poder de Deus em nós. Leia agora, por favor, Marília, o versículo 11 em diante. E a gente vai entender que Paulo vai defender o seu apostolado. E leia aí, por favor, de 11 em diante. Aqui do 11. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Preste atenção. Paulo está revelando o que acontece com ele. Está defendendo seu apostolado. Ele não recebeu revelação de ninguém, de nenhum apóstolo. Ele recebeu do próprio Senhor. Paulo perseguia os cristãos. E não tinha ninguém, a gente viu domingo passado, não tinha ninguém tão judeu quanto Paulo, porque Paulo era um fariseu. E Paulo mostra para eles
que nem ele, sendo fariseu, depois de conhecer a Cristo e passar 3 anos, todo o final do capítulo a partir do 11, é do 11 até que versículo? Até o final, deixa eu ver, 24. Até o versículo, isso mesmo, até o versículo 24. Passou 3 anos se aperfeiçoando e entendendo o que diz o Evangelho, qual é a conexão do judaísmo com o Evangelho. O judaísmo vem antes do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Evangelho, gente, preste atenção nisso. Evangelho é Jesus, e Jesus o Cristo. É Jesus o Cristo. Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é presente de Deus. Você quer o Evangelho? Aceita Jesus. Você quer o Evangelho? Segue a Jesus. Você quer o Evangelho? Conheça Jesus. Você quer o Evangelho? A referência é Jesus. Jesus Cristo é o Evangelho. Evangelho é boa notícia. Evangelho é boa conversa. Evangelho é boa nova. E não escravidão. Agora pense comigo. Vamos tentar pensar o que isso tem a ver com os nossos dias hoje. Porque essa carta é muito moderna. Essa carta tem muito a ver conosco. Hoje, o que pregam por aí, a maioria das pessoas, é um outro evangelho. E não o evangelho ensinado por Jesus. Quando falam que vão fazer alguma coisa malvada e chamam que isso é evangelho, é ruim. Jesus nunca ia compactuar com isso. Jesus nunca ia compactuar com agressão a outras religiões. Eu não consigo ver isso em Jesus. Jesus nunca ia compactuar com ninguém chutando imagem de ninguém. Jesus não ia compactuar, ele ia sim se compadecer das pessoas, ia cuidar das pessoas, mas a gente não valoriza isso. Jesus não ia de forma nenhuma ser parceiro de alguma coisa ligada à morte. Ele sempre seria parceiro de algo ligado à vida. A justiça sim, mas o amor acima de tudo. Jesus pregava o amor. Então preste atenção, Paulo fica indignado com isso. E amaldiçoado seja todo aquele que pregar outra coisa que não seja o Evangelho. Você não precisa de uma água purificada para ter acesso a Jesus. Não, nada além do sangue de Jesus. E sabe como você tem acesso a isso? Você tem acesso a isso por meio da fé. A gente recebe a graça por meio da fé. E é isso que a gente vai ver ao longo de toda a carta. A gente descobrindo, descortinando o que é o verdadeiro Evangelho. Paulo começa desse jeito. E essa carta, como falei domingo passado, tem muita semelhança à carta escrita aos Romanos. Vamos estudar juntos. E a minha oração é que Deus te abençoe muito. Continue lendo a carta aos Gálatas. Se tiver alguma pergunta, mande sua pergunta e a gente conversa. A gente tenta responder para compartilhar isso com todas as pessoas. Deus te abençoe. Uma boa semana. Cerca de 1 hora pela nossa equipe. Olha essa imagem. É o momento em que parte do prédio desaba. A gente chegou a ver um rapaz ali pendurado em cordas. A gente não...